Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A prisão de Jesus. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar, porque, frequentemente, Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte e os guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam: Jesus, o de Nazaré. Disse-lhes: Eu sou. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Eu sou, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus, o de Nazaré. Jesus respondeu: Eu vos disse que eu sou. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus diante de Anás e Caifás. Negações de Pedro. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-o no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que aconselhara aos judeus: É melhor que só um homem morra pelo povo. Ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do pontífice e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e acerca de sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que eu lhes ensinei. Eles sabem o que disse. A essas palavras, um dos guardas, que ali se achava, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã.
Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos, então, saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: Esse não, mas Barrabás. Barrabás era bandido. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, rei dos judeus! E os bofeteavam. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem! Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas ouviram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. A condenação à morte. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritaram: A morte! A morte! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado Lugar da Caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas esse homem diz: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi? Escrevi. A partilha das vestes. Os soldados, quando crucificaram Jesus,
tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Jesus e sua mãe. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. O golpe de lança. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra escritura diz ainda: olharão para aquele que traspassaram. O sepultamento. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Terminado o discurso que o Senhor fez aos discípulos após a ceia, bem como a oração que dirigiu ao Pai, assim dá João início à narrativa da paixão. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Porém, isto não sucedeu imediatamente ao término daquela oração. Alguns acontecimentos se entremearam, os quais, omitidos em João, podem ser lidos nos outros evangelistas. São João Crisóstomo. Para que não penses, ao ouvir a palavra horto, que nosso Senhor se escondia, o evangelista acrescenta: ora, Judas que o traía conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Teofracto Diócrida. Judas sabia também que nos dias de festa o Senhor tinha o costume de transmitir aos discípulos algum ensinamento sublime, e que só ia tratar desses assuntos místicos em lugares como aquele. Pois bem, como fosse um dia de solenidade, pensou que ele estaria ali ensinando aos discípulos algo a ver com a celebração. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O evangelista mostra como Judas sabia do lugar em que estava Cristo. Agora mostrou como chegou ao lugar, dizendo: Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas.
Santo Agostinho. A corte não era de judeus, mas de soldados. Onde está dito que Judas a tomou, entenda-se que a recebeu do governador para prender o réu segundo o procedimento da autoridade legítima, de modo que ninguém pudesse resistir à captura, se bem que tinham reunido tamanha tropa e tão bem armada que assustava e acovardava a ideia de que alguém se atrevesse a defender Cristo. São João Crisóstomo. Muitas outras vezes já tinham enviado homens para apanhá-lo, mas não conseguiram, o que mostra como dessa vez Nosso Senhor se entregou por livre e espontânea vontade. Por isso se acrescenta: sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Teofilacto Diócrida. Pergunta-lhes não porque quisesse saber, pois já sabia tudo o que se estava para acontecer, mas para mostrar como, mesmo presente e diante dos seus olhos, não podia ser visto ou reconhecido por eles. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, estando no meio deles, cegou-lhes os olhos, pois o evangelista mostra que não foi a escuridão o motivo de não o reconhecerem, já que tinham lanternas. Ora, mesmo que não tivessem lanternas, deviam ao menos reconhecê-lo pela voz. E ainda que os soldados o desconhecessem, como é então que Judas não reconheceu que passava com ele o tempo inteiro? Por isso o evangelista ajunta: Judas, que o traía, estava também com eles. Jesus fez isto para mostrar que não apenas não o poderiam apanhar, como nem mesmo vê-lo sem a sua concessão. Daí se acrescenta: quando Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Santo Agostinho. Onde está agora a corte de soldados? Onde está as ameaças e o amparo das armas? Bastou soar uma voz para bater, para prostrar no chão aquela turba indomável no ódio e terrível nas armas. Deus, afinal, se escondia na carne, e o dia eterno de tal modo se ocultava sobre membros humanos que as trevas, para matá-lo, tiveram de procurá-lo com lanternas e archotes. O que fará quando julgar o mundo se fez tal prodígio quando seria julgado? E hoje em dia, Cristo, por meio do Evangelho, ecoa a todo momento e por toda parte: eu sou, enquanto os judeus esperam o anticristo, para que os faça recuar e cair por terra, porque, deixando para trás os bens celestes, desejam as coisas terrenas. São João Crisóstomo. Por fim, para que ninguém o acuse de induzir os judeus a matá-lo entregando-se a si mesmo nas mãos deles, Nosso Senhor mostra todos os sinais e argumentos necessários para dissuadi-los. Mas como persistiam na maldade, mesmo sem desculpa nenhuma, aí se entregou nas mãos deles. Daí que siga. Perguntou-lhes então novamente: a quem procurais? Disseram: Jesus, o de Nazaré. Jesus respondeu: eu vos disse que eu sou. Santo Agostinho. Já tinham ouvido: eu sou, mas não compreenderam, porque não o quis aquele que pode tudo o que quer. Porém, se nunca se permitisse capturar por eles, de um lado, jamais cumpririam a missão pela qual vieram ao horto, mas tampouco o Senhor cumpriria a missão pela qual veio à terra. Por isso, depois de demonstrar o seu poder àqueles homens que o queriam, mas não conseguiam capturar, por fim se deixou capturar para fazer sua vontade por meio deles sem que o percebessem. Daí que acrescente: se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. São João Crisóstomo. É como se dissesse: se é a mim que buscais, nada tendes com estes, eis que me entrego a mim mesmo, mostrando assim até a última hora como perseverava no amor para com os seus. Santo Agostinho. Nosso Senhor dá uma ordem aos inimigos, e os inimigos cumprem sua ordem, a saber, deixam ir os que ele não quer que se percam. São João Crisóstomo. Então, o evangelista, para mostrar que deixá-los ir não foi um ato de intenção deles, mas da virtude do que fora apanhado, acrescenta: a fim de se realizar a palavra que diz: não perdi nenhum dos que me deste. Ora, Nosso Senhor, ao dizer que não os perderia, não falava da morte da carne, mas da morte eterna. O evangelista, porém,
toma-o em referência também à morte do corpo. Santo Agostinho. Mas por acaso não haviam de morrer mais tarde? Por que então, se morresse naquele momento, os perderia? Porque ainda não criam nele como creem os que não se perdem. São João Crisóstomo. Pedro, confiante nas palavras que o Senhor acabava de proferir e no milagre que acabava de operar, arma-se contra os que sobrevinham. Daí que esteja dito. Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. Mas como é que, tendo recebido a ordem de não levar bolsa nem 2 túnicas, levava uma espada? Parece-me que, por medo, o apóstolo tinha se munido da espada havia tempo. Santo Agostinho. João é o único evangelista que diz o nome deste servo. O nome do servo era Malco. Do mesmo modo, Lucas é o único a contar que o Senhor tocou a orelha e o sarou. Teofilacto Diócrida. Ou talvez a amputação da orelha direita do servo do pontífice fosse sinal da surdez daqueles homens, que criara raízes sobretudo nos príncipes dos sacerdotes. A restituição dela, por sua vez, representa o intelecto dos israelitas, reparado pela última vez quando voltar Elias. Santo Agostinho. O Senhor desaprova a ação de Pedro e o proíbe de ir além. Daí que siga. Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada. Pedro, afinal, devia ser advertido a manter a paciência, e isto foi registrado para o entendimento dos leitores. São João Crisóstomo. Não o impediu com ameaças apenas, como relata Mateus, mas também o consolou, dizendo: deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Mostra assim que, se lhe aconteciam tais coisas, não deviam ser atribuídas ao poder dos inimigos, mas à concessão dele mesmo, e que, ao sofrê-las, longe de desagradar a Deus, lhe prestava obediência até a morte. Santo Agostinho. Que diga que o cálice da paixão lhe foi dado pelo Pai, explica-o o apóstolo. Não poupou nem o seu próprio filho, mas por nós todos o entregou. Porém, o autor desse cálice é o mesmo que bebe dele, daí que diga também o apóstolo: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Teofilacto Diócrida. Depois de empregar todos os meios suficientes para dissuadir os judeus, como eles nada discernissem, Nosso Senhor, por fim, se deixou levar. Daí que esteja dito: então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus. São João Crisóstomo. Jactavam-se cheios de deleite pelo cumprimento da sua missão, exibindo Jesus como um troféu. Alcuino. Joséfo relata que este Caifás havia comprado o sacerdócio por 1 ano. Não é de estranhar, portanto, que um pontífice iníquo faça um julgamento iníquo. A miúde, quem chega ao sacerdócio pela avareza, mantém-se nele pela injustiça. São João Crisóstomo. Mas, para que o ouvinte não se perturbasse ao pensar em Nosso Senhor acorrentado, o evangelista aludiu à profecia segundo a qual a morte dele foi a salvação de toda a terra. Por isso segue: Caifás fora o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Tamanha é a riqueza da verdade que até mesmo seus inimigos a ressoam. Santo Agostinho. A tentação de Pedro ocorria enquanto o Senhor era ultrajado. Não é contada com a mesma ordem por todos os evangelistas. Mateus e Marcos, por exemplo, relatam primeiro esses ultrajes, e em seguida a tentação de Pedro. Lucas, por sua vez, expõe antes as tentações de Pedro e só no fim os ultrajes ao Senhor. João começa relatando a tentação de Pedro, quando diz: ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Alcuino. Seguiam por devoção o Mestre, ainda que de longe, por temor. São João Crisóstomo. João omite seu nome por humildade, afinal, expunha aqui um ato de magnífica retidão. Como enquanto todos fugiam, ele sozinho seguia Jesus. Mas, embora faça de Pedro o protagonista do relato, é forçado a aludir a si mesmo para mostrar que narra com mais precisão do que os outros o episódio do pátio, já que estava lá dentro. Mas logo poda o próprio louvor, acrescentando:
Esse discípulo era conhecido do pontífice e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Não refere como ato grandioso de sua parte ter entrado sozinho com Jesus, mas de antemão exibe a causa, para que não atribua de nada a elevação da sua mente. Quanto a Pedro, o motivo de ter ido até ali foi o amor, de não ter entrado, o temor. Daí ficou fora a porta. Segue. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Alcuíno. Ficava do lado de fora aquele que haveria de negar o Senhor, e não se mantinha em Cristo aquele que não ousara confessar Cristo. São João Crisóstomo. João mostra que Pedro também teria entrado na casa se lhe tivessem permitido. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. O próprio evangelista não o fez entrar porque estava sempre junto de Cristo. Seguindo. Segue. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Como assim, Pedro? Não disseste há pouco: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei? O que houve para que não aguente nem mesmo a pergunta de uma porteira? Não era um soldado quem perguntava, mas uma reles porteira. E ela não chegou dizendo: Tu és discípulo do sedutor, e sim deste homem, palavras que expressam compaixão. E diz: Também tu, porque João estava lá dentro. Santo Agostinho. E por acaso é de estranhar que Deus tenha predito a verdade e o homem se tenha enganado na presunção? Pois bem, nesta primeira negação de Pedro, devemos observar que não nega Cristo apenas quem diz que aquele não é o Cristo, mas também quem se nega cristão. O Senhor, afinal, não disse a Pedro: Negarás que és meu discípulo, e sim me negarás. Negou-o, portanto, quando negou ser seu discípulo. E que outra coisa negou assim fazendo, senão que era cristão? Quantos meninos e meninas puderam mais tarde desprezar a morte confessando o nome de Cristo e entrar com violência no reino dos céus, ao passo que este homem, detentor das chaves do reino, não o pôde? Eis a causa por que foi dito: Deixai ir estes, porque dos que me deste não perdi nenhum. Pois se Pedro tivesse então partido deste mundo, estaria sem dúvidas perdido. São João Crisóstomo. Por esse motivo, o mistério da divina providência permitiu que Pedro caísse primeiro que todos, para que, em consideração da própria queda, abrandasse as penas mais duras para os pecadores. Pedro, doutor e mestre de toda a face da terra, pecou e alcançou perdão para dar aos futuros juízes esta norma e regra de indulgência. Creio que é por esse motivo que não foi incumbida aos anjos a autoridade sacerdotal, para que não castigassem sem misericórdia os pecadores, já que nunca pecam. Um homem sujeito a tudo que era paixão é posto acima dos demais homens para que, revendo neles as próprias paixões, se mostrasse a eles afável e benigno. São Gregório. Pedro deixara arrefecer por dentro o fogo da caridade, e, ardendo de fraqueza, requentava o amor à vida presente nos tições dos perseguidores. São João Crisóstomo. Os inimigos de Cristo, porque não conseguiam produzir nenhuma acusação contra ele, interrogam sobre os discípulos. Daí que esteja dito: o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos, talvez para saber onde estavam, ou com que fim os juntara. Falava deste modo para taxá-lo de sedicioso ou conspirador, como se ninguém mais lhe desse atenção além de seus discípulos. Teofilacto Diócrida. O pontífice sonda sua doutrina, daí que siga, e acerca da sua doutrina, para saber, é claro, como ela era e se estava em desacordo com a lei e em contradição com Moisés, para dali agarrar a ocasião de condenar o inimigo de Deus. Alcuíno. Não pergunta por amor à verdade, mas para encontrar um motivo para que o pudesse acusar e entregar ao governador romano para ser condenado. Mas o Senhor dispôs sua resposta de modo a nem calar a verdade, nem parecer que se defendia, pois segue. Jesus lhe respondeu: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Teofilacto Diócrida.
Recorda-se aqui o Senhor da profecia que diz: não tenho falado as ocultas em algum lugar tenebroso da terra. São João Crisóstomo. Ou ainda, falou em oculto, admitamo-lo, mas não como pensavam estes, por medo ou por criar agitação, e sim porque o que dizia estava acima da compreensão de muitos. Querendo, portanto, fazer fé de seu testemunho com motivos de sobra, acrescenta: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. Como para dizer: tu perguntas a mim a respeito dos meus. Pergunta aos meus inimigos que me armaram ciladas. Estas são as palavras de quem tem certeza da verdade do que diz, pois é prova indiscutível da verdade chamar a testemunho seus inimigos. Santo Agostinho. De fato, as coisas que tinham ouvido e compreendido não davam matéria para acusação justa e verdadeira, e sempre que, interrogando, tentavam pô-lo contra a parede para encontrar uma brecha por onde o acusassem, davam a resposta tal que lhes empatava todo o ardil e frustrava toda a calúnia. Teofracto Diócrida. Como Jesus tivesse apelado ao testemunho dos presentes, um dos criados, querendo pôr-se a salvo da suspeita de ser um dos admiradores de Jesus, esbofeteou-o. Daí que esteja dito: a essas palavras, um dos guardas, que ali se achava, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Santo Agostinho. Essa passagem demonstra que Anás era pontífice, pois Jesus ainda não fora enviado a Caifás, quando o guarda fez o comentário. Além disso, Lucas, no início do seu evangelho, relata que Anás e Caifás eram ambos pontífices. Alcuíno. Aqui se cumpre a profecia das lamentações. Oferecerá a face ao que fere. Ora, Jesus, golpeado com injustiça, responde com mansidão. Daí que siga. Respondeu Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Santo Agostinho. O que pode ser mais verdadeiro, mais manso, mais justo que esta resposta? Quem de nós, afinal, tendo recebido uma bofetada, não gostaria de ver seu agressor consumido pelo fogo do céu, engolido pelo abismo da terra, feito de presa e joguete do demônio, ou castigado com qualquer pena semelhante, se não mais grave? E acaso algum destes castigos estava fora do alcance daquele por cujo intermédio foi criado o mundo? Nenhum, mas preferiu ensinar-nos a paciência, por cuja prática é vencido o mundo. Aqui dirá alguém: por que não fez o que ordenou dos outros? Não responder, mas dar a outra face a quem o fira. E por acaso o Senhor não respondeu com toda a mansidão? Por acaso não ofereceu não apenas outra face para ser ferida, como também o corpo inteiro para ser pregado no lenho? E com isto melhor demonstrou como aqueles seus preceitos de paciência devem ser cumpridos, não com ostentação do corpo, mas com oferecimento do coração. É possível, afinal, que alguém dê a outra face visivelmente irado, quando, pois, Nosso Senhor não agiu melhor, não apenas respondendo com a verdade e sem rancor, como também preparando-se com tranquilidade de espírito a suportar penas ainda mais graves. São João Crisóstomo. E o que era o razoável naquele momento, se não desmentir ou aceitar o que dizia Jesus? Mas não é o que acontece. O que se passava naquele pátio não era julgamento, mas tumulto e tirania. Não sabendo mais o que fazer, enviou-no manietado a Caifás, daí que siga. Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Santo Agostinho. O evangelista, após contar que Anás enviou Jesus manietado a Caifás, voltou ao ponto da história em que deixara Pedro para expor o episódio das suas 3 negações na casa de Anás. Por isso diz: Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Aqui recapitula o que referira antes. São João Crisóstomo. Ou talvez não tenha nenhum recuo narrativo, e na verdade, Pedro, de ordinário tão fervoroso, era detido pelo demasiado estupor, de modo que, enquanto Jesus era levado embora, por nada o apóstolo conseguia se mover. Isto se dá para que vejas quanto é fraca a natureza humana, quando Deus abandona o homem. Interrogado outra vez nega, daí que siga. Disseram-lhe então: não és tu também um de seus discípulos?
Ele negou e respondeu: Não sou. Santo Agostinho. Nessa passagem, vemos que Pedro negou pela segunda vez, não diante da porta, mas junto do fogo, o que não seria possível a não ser que ele estivesse já voltado para dentro depois de ter saído, como diz Mateus. Com efeito, a segunda criada não o viu do lado de fora, depois que já tinha saído, mas sim quando saía, isto é, enquanto Pedro se levantava e se dirigia ao lado de fora. Ela o notou e disse aos que ali se encontravam, quer dizer, aos que estavam ao redor do fogo no pátio. Este também andava com Jesus Nazareno. Então Pedro, que estava saindo ao ouvir isto, voltou e, diante de toda a suspeita que te atiravam, jurou: Não conheço este homem. Em seguida, no relato de João, perguntam-lhe: Não és tu também um dos seus discípulos? Entendemos que isto lhe foi dito quando já tinha voltado e estava parado ao fogo, e que nos confirma que aquela segunda criada, mencionada por Mateus e Marcos, na segunda negação, não tratou sozinha com Pedro, mas acompanhada de alguma outra pessoa, esta mencionada por Lucas. Por isso João diz assim: Disseram-lhe: Não és tu também um dos teus discípulos? João, seguindo para a terceira negação, assim a expõe. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Que Mateus e Marcos empreguem não o singular, mas o plural para falar daquele que tratava com Pedro, ao passo que Lucas fala em um só, bem como João, que ainda por cima o identifica como parente do guarda cuja orelha Pedro decepou, é fácil explicar. Ou Mateus e Marcos usaram plural pelo singular, figura esta bastante comum, ou apenas um dos presentes tinha certeza do que afirmava, já que o vira no horto, enquanto os demais o importunavam seguindo o testemunho desse. São João Crisóstomo. Mas nem o horto do pontífice lhe devolvia à memória os ditos de Jesus, nem o imenso amor que ali exibira com tantas palavras. Daí que siga: Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Santo Agostinho. Eis cumprida a predição do médico, eis confutada a presunção do enfermo. Não se passou afinal como dissera Pedro: darei minha vida por ti. Mas, como predissera Nosso Senhor: 3 vezes me negará. São João Crisóstomo. Os evangelistas contam a negação de Pedro todos com a mesma disposição, não para acusar o discípulo, mas para nos ensinar quanto é mal não deixar tudo a Deus, mas confiar em si mesmo. Santo Agostinho. O evangelista volta ao ponto da história em que se interrompera para contar a negação de Pedro. Daí que siga assim: Então, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Eu já tinha dito antes que Jesus foi enviado a Caifás por Anás, colega e sogro dele. Mas se foi enviado a Caifás, por que mandado ao pretório, que não quer dizer senão o lugar em que Pilatos, o governador, habitava? São Beda. Pretório nada mais é do que a residência do pretor, e os pretores nada mais são do que prefeitos ou preceptores, porque impõem preceitos aos cidadãos. Santo Agostinho. Todavia, o intuito desde o começo era conduzir Jesus a Caifás, a quem o acabaram levando por último. Como, porém, o arrastassem que nem um réu já condenado e Caifás já tivesse decidido de antemão a morte de Jesus, sem nenhuma delonga o entregaram a Pilatos para ser morto. Segue. Era de manhã. São João Crisóstomo. Jesus é conduzido a Caifás antes do canto do galo, e a Pilatos de manhã. Com isso, o evangelista mostra que o pontífice, embora tivesse interrogado Nosso Senhor por todo aquele intervalo de madrugada, não conseguiu exprimir nenhum pretexto para condená-lo, e por isso o mandou a Pilatos. João, deixando aos outros evangelistas os detalhes desse interrogatório, rastreia o que aconteceu em seguida, pois segue. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Santo Agostinho. Ó ímpia cegueira! Temiam contaminar-se entrando no pretório de um juiz estrangeiro, e não temiam verter o sangue de um irmão inocente. Não sabia que era o Senhor e dador da vida aquele que matariam, e por isso esse crime deve ser imputado não à consciência, mas à ignorância deles. Teofilacto Diócrida.
Pilatos procedia com todos mais mansamente, por isso ele mesmo sai do pretório, daí que siga. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles. São Beda. Era costume dos judeus, sempre que julgavam um réu à morte, remetê-lo agrilhoado ao governador da província, para que o governador, vendo seus grilhões, entendesse que estava condenado à morte. São João Crisóstomo. Mas, por mais que o visse amanietado e conduzido por tanta gente, não tomou isto como prova indiscutível de acusação, e por isso pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Com esta pergunta, manifesta-lhes que siga. E disse, como era inadequado que se apropriassem do poder de julgar e a ele deixassem de punir. Eles, porém, recusando-se a apresentar uma acusação clara e direta, usam de conjecturas incertas que siga. Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Santo Agostinho. Pergunte-se aos que foram livrados de espíritos imundos, aos que de cegos passaram a ver, aos que de morte ressuscitaram e aos que, milagre maior não há, de estúpidos passaram a sábios, e respondam se Jesus é mesmo malfeitor. Mas a réplica deles já fora pronunciada pelo profeta. Tomaram-me males por bens. Por isso segue, disse-lhes Pilatos, tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei. Teofilacto Diócrida. É como se dissesse, como só vos contentais com o julgamento que dê no resultado que desejais, cheios de soberba que sois, e como jamais vos envolveis com nada profano, tomai-o vós e condenai-o. De minha parte, não quero me tornar um tal juiz. Alcuino. Ou ainda, é como se dissesse, vós, que tendes a lei, sabeis como a lei julga tais casos. Com base no que sabeis que é justo, assim fazei. Segue. Disseram-lhe os judeus, não nos é permitido condenar ninguém à morte. Santo Agostinho. Mas por acaso a lei não proibia de poupar os malfeitores e, sobretudo, os que desviavam o povo da lei de Deus, como julgavam fazer Jesus? Mas há de se entender que, se responderam que não lhes era lícito matar ninguém, isto se devia à santidade da festa que já tinham começado a celebrar. A tal ponto, a malícia vos destruiu toda a sensatez, que vos credes puros do sangue do inocente apenas porque encarregais outro de vertê-lo? São João Crisóstomo. Ou ainda, não matavam com as próprias mãos, porque muito do seu poder lhes fora arrancado quando se sujeitaram aos reis romanos. Ou ainda, como Pilatos lhe tivesse dito, matai-o segundo a vossa lei, para mostrar que o crime de Jesus não violava a lei judaica, dizem, não nos é permitido. Não pecou, afinal de contas, segundo a nossa lei, mas seu crime é contra o bem comum, porque se declarou rei. Ou ainda, não bastava que morresse, queriam vê-lo crucificado, para que até o gênero de morte o desonrasse. Não lhes era permitido, porém, crucificar. O episódio de Estevão, que foi por eles apedrejado, mostra que era outra sua maneira de condenar a morte, e por isso o acréscimo, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer, porque, naturalmente, não era permitido aos judeus crucificar. Ou talvez o evangelista queira dizer que Nosso Senhor não devia ser morto apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. São João Crisóstomo. Pilatos, querendo arrancá-lo ao ódio dos judeus, não prorrogou o julgamento. Por isso está dito. Então Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus. Teofilacto Diócrida. Isto é, chamou-o à parte, porque suspeitava nele algo de grande, e pretendia sondá-lo de modo aprofundado, longe dos gritos dos judeus, daí que siga. Ele disse, Tu és o rei dos judeus? Alcuino. Com essas palavras, Pilatos mostra que os judeus lhe lançaram a acusação de se dizer rei dos judeus. São João Crisóstomo. Ou talvez Pilatos o tivesse ouvido da boca de muitos. Como, porém, não tivesse nenhuma acusação contra ele, para não prolongar a investigação, traz à baila essa incriminação comum. Segue. Jesus lhe respondeu, Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Teofilacto Diócrida. Com isto, insinua que Pilatos era insensato e julgava sem discernimento. É como se dissesse, se o dizes de ti mesmo, apresenta os sinais da minha rebelião. Se o ouviste dos outros, faz o inquérito habitual. São João Crisóstomo.
Não pergunta, portanto, como desconhecedor da resposta, mas querendo que o próprio Pilatos atribuísse essa acusação aos judeus. Daí que siga, respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Santo Agostinho. Pilatos afasta de si a suspeita de que ele mesmo tivesse inventado aquela acusação, dando a entender que o ouviu dos judeus. Daí que acrescente: Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste tu? Termina de demonstrar que era disso que o incriminavam. Equivale a dizer: Se negas que é rei, que fizeste para seres entregue a mim? Como se não fosse espantoso que se fosse entregue a um juiz para ser punido alguém que se declare rei. São João Crisóstomo. Nosso Senhor procura aclarar a mente de Pilatos, que não era de todo mal, provando-lhe que não é mero homem, mas Deus e Filho de Deus, e afastando a suspeita de que aspirasse a realeza, como temia Pilatos. Daí que siga, Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Santo Agostinho. Isso é o que o bom mestre veio para nos ensinar. Mas antes fora necessário demonstrar como é vã a opinião dos homens sobre o reino dele, quer a dos gentios, quer a dos judeus, de quem Pilatos só ouvira. Ora, se tivesse respondido apenas à pergunta de Pilatos, pareceria responder apenas à opinião dos gentios, e não também a dos judeus. Mas, depois da réplica de Pilatos, responde de modo mais oportuno e conveniente, tanto aos judeus quanto aos gentios. E isso é o sentido da sua resposta. Ouvi, judeus e gentios, não impeço o vosso domínio sobre o mundo. Que mais quereis? Vinde pela vereda da fé ao reino que não é deste mundo. São João Crisóstomo. Ou ainda, fala desse teor porque não possui aqui um reino como o dos reis terrenos. Seu principado vem do alto, e não é humano, mas maior e mais glorioso. Daí que acrescente: se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Escancara aí como são frágeis os nossos reinos terrenos, porque tiram toda a força dos seus ministros e servidores. O reino do alto, porém, basta a si mesmo e não tem necessidade de ninguém. Se, portanto, o seu reino é maior que os da terra, foi capturado por querer, entregando-se a si mesmo. Santo Agostinho. Após demonstrar que seu reino não era deste mundo, acrescenta: Mas meu reino não é daqui. Não diz: O meu reino não está aqui, porque de fato está aqui e estará até o fim dos séculos, com o joio misturado ao trigo até a hora da colheita. Não obstante, não é daqui, porque está no mundo como um peregrino. São João Crisóstomo. Os hereges agarram essa ocasião para afirmar que Nosso Senhor nada tem a ver com a fundação do mundo. Mas quando Jesus diz: Mas meu reino não é daqui, não subtrai ao mundo sua providência e governança, apenas mostra que seu reino não é humano nem corruptível. Segue. Pilatos lhe disse: Então tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Santo Agostinho. Não é que Nosso Senhor tivesse medo de confessar-se rei. Se assim falou, foi de modo a nem negar de um lado que era rei, nem de outro a afirmar que o era, dando assim a ideia que seu reino fosse deste mundo. Com efeito, assim responde: Tu o dizes, querendo dizer, tu, carnal que és, o dizes segundo a carne. Depois acrescenta: Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Tudo isso indiciava que Nosso Senhor falava de seu nascimento temporal, pelo qual encarnou e veio ao mundo, e não do nascimento eterno e sem começo, pelo qual era Deus. São João Crisóstomo. Assim falando, Nosso Senhor cativa Pilatos e o convence a dar ouvidos ao que diz. Deste modo, com poucas palavras, valia-se a perguntar o que é a verdade. Com efeito, segue. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? Teofilacto Diócrida. Pois a verdade andava quase desaparecida entre os homens, e era de todos desconhecida enquanto ainda eram descrentes. Santo Agostinho. Depois que Pilatos perguntou o que é verdade,
penso que de pronto lhe acudiu à memória a tradição que os judeus tinham de soltar um condenado na Páscoa. Por essa razão, no intuito de não perder tempo, não esperou até que Jesus respondesse. Tão logo se lembrou desta maneira de pô-lo em liberdade, o que evidencia o fervor com que desejava isto. Daí que o evangelista diga: e tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus. São João Crisóstomo. Pilatos sabia que sua última pergunta precisava de tempo para ser respondida, mas cumpria arrancá-lo à fúria dos judeus, por isso saiu. Alcunhando, ou talvez nem esperasse ouvir a resposta, porque era indigno de ouvi-la. Segue. E disse-lhes: não encontro nele nenhum motivo de condenação. São João Crisóstomo. Não diz: delinquiu e é digno que morra, perdoai-o por ocasião de vossa festa. Mas primeiro o isenta de toda a culpa e em seguida, com recursos de sobra para absolvê-lo, ainda pede aos judeus que, se não querem deixá-lo ir como inocente, ao menos o perdoem como culpado por ocasião da festa. Por isso interpõe: é costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. São Beda. Esse costume não era um preceito da lei, mas vinha de uma antiga tradição dos seus ancestrais, e ditava que os judeus, em lembrança da libertação do Egito, deixassem ir um preso no dia da Páscoa. Em seguida, Pilatos diz como que exortando: quereis que vos solte o rei dos judeus? Santo Agostinho. Não se pôde arrancar do coração de Pilatos a ideia de que Jesus fosse o rei dos judeus, como se a verdade mesma, a mesma verdade que ele perguntou que fosse, a tivesse fixado ali como no letreiro da cruz. Teofilacto Diócrida. É bela a resposta de Pilatos em declarar Jesus isento de todo erro, e que debalde o inquietavam com a acusação de aspirar à realeza. Não poderia, afinal, um homem que se proclamasse rei e rival do poder romano ser absolvido por um representante dos romanos. Por isso, ao dizer: quereis que vos solte o rei dos judeus, anuncia Jesus como inocente e faz chacota dos judeus, pois é como se dissesse: este que acusais de se fazer rei, eu ordeno que seja absolvido, como inocente de um crime tal. Santo Agostinho. Mas ouvido que tinham rei dos judeus, gritaram. Daí que siga. Então eles gritaram de novo, clamando: esse não, mas Barrabás. Barrabás era bandido. Não vos reprovamos, judeus, porque, em razão da Páscoa, soltastes um criminoso, mas porque matastes um inocente. Todavia, se isso não tivesse acontecido, não teria acontecido a verdadeira Páscoa. São Beda. Como abandonaram o Salvador e pediram o salteador, até hoje o diabo tem o costume de salteá-los. Santo Agostinho. Como os judeus tivessem gritado que não queriam que Pilatos lhe soltasse Jesus em ocasião da Páscoa, mas Barrabás, o salteador, o evangelista acrescenta: Pilatos, então, tomou Jesus e o mandou flagelar. É de crer que Pilatos não fez isso senão para que os judeus, saciados com as injúrias feitas a Jesus, considerassem aquilo suficiente e não prolongassem sua cólera até a morte dele. Por esse motivo é que o governador permitiu que sua tropa cometesse as crueldades que se seguiram. Ou talvez até as tenha ordenado, porque o evangelista diz o que fizeram em seguida os soldados, mas não diz que Pilatos deu a ordem. Com efeito, segue: os soldados, tendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, rei dos judeus! São João Crisóstomo. Como Pilatos o tivesse chamado de rei dos judeus, os soldados vestem-no a caráter por zombaria. São Beda. No lugar do diadema real, impõe à cabeça uma coroa de espinhos, e no lugar das vestes de púrpura, como usavam os reis da antiguidade, enrolam-no em um trapo da mesma tintura. O relato de João não contradiz o de Mateus, segundo quem lançaram sobre ele um manto escarlate, já que, como explica Orígenes, a púrpura e o escarlate são da mesma matéria, o kermes, que, cortado, verte gotas de sangue com as quais são tingidos os dois tipos de vestimenta. E embora os soldados fizessem isso por escárnio, figuravam para nós alguns mistérios.
Na coroa de espinhos está representado como Jesus toma para si os nossos pecados, que a terra dos nossos corpos produz como espinhos. No manto purpúreo está a carne sujeita às paixões. Além disso, nosso Senhor veste-se de púrpura também, porque nesse momento se gloria do triunfo dos mártires. São João Crisóstomo. Não faziam isso em obediência ao governador, mas para agrado dos judeus. Com efeito, desde o começo da paixão, não foi por ordem de Pilatos que saíram à noite para capturar Jesus. E mesmo agora, era para contentar os judeus em troca de dinheiro, que se atreviam aos maiores excessos. Ora, no meio de tudo isso, nosso Senhor mantinha-se em silêncio. Já tu, ouvindo todas essas coisas, tem isto presente o tempo todo na consciência. E vendo o Rei de toda a terra e Senhor dos anjos padecendo tamanho traje e tudo suportando com silêncio, procura imitá-lo. Santo Agostinho. Assim, cumpria-se o que predissera Cristo de si mesmo. Assim eram preparados os mártires a suportar tudo o que aprovesse aos perseguidores. Assim, o reino que não era deste mundo triunfava deste mundo soberbo, não pela violência do combate, mas pela humildade da paciência. São João Crisóstomo. Pilatos, na esperança de que os judeus, vendo o ultraje a que fora submetido pelos soldados, abatessem sua fúria, leva diante deles Jesus coroado de espinhos. Daí que siga. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Santo Agostinho. Temos aqui a prova de que os soldados não praticaram estas violências sem o conhecimento de Pilatos. Quer o governador as tivesse ordenado, quer apenas permitido, pelo motivo a saber que, acima dissemos, a fim de que os inimigos, apacentando os olhos neste escárnio, matassem toda a sua sede de sangue. Por isso segue. Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, insígnias não de glória e soberania, mas de opróbrio. Segue. E Pilatos lhes disse: Eis o homem, como para dizer: se tendes ódio e inveja ao rei, agora poupai-o, que o vedes tão aviltado. Da borbulha a ignomínia, arrefeça, pois, a inveja. A inveja dos judeus não arrefece frente à humilhação de Cristo. Antes, mais se abrasa e cresce. Daí que esteja dito: quando os chefes dos sacerdotes e os guardas ouviram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! São João Crisóstomo. Pilatos então viu que foi tudo em vão. Daí segue. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o. Palavras próprias de quem os abomina e provoca a fazer algo com que não está de acordo. Os judeus, afinal, conduziam Jesus apenas para que ele fosse morto por decisão do governador. Mas acontece o contrário, e por decisão do governador ele é absolvido. Daí que siga. Porque eu não encontro nele motivo de condenação. O tempo todo, Pilatos o exime de toda acusação. É evidente, pois, que todo aquele ultraje não passara da concessão à sanha dos judeus. Mas nada disso inclina esses cães à piedade, pois segue. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, alarmado com a nova acusação e receoso que fosse verdadeira, temeu parecer que procedia com injustiça. Daí que diga. Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. São Beda. Não temeu por ouvir a lei, já que era estrangeiro, e sim temeu matar o Filho de Deus. São João Crisóstomo. Pilatos, tomado de temor, volta ao inquérito. Daí que esteja dito. Tomando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Nota como já não lhe pergunta o que fizeste. Segue, mas Jesus não lhe deu resposta. Tendo já ouvido o Senhor dizer: Para isto nasci e para isto vim ao mundo, e que o meu reino não é deste mundo, Pilatos deveria ter resistido e livrado Jesus. Mas, pelo contrário,
deixou-se arrastar pelo arroubo dos judeus. Por isso, Nosso Senhor nada lhe responde, já que em vão tudo perguntava. Mas calava também para que seus atos atestassem sua intenção. Não queria vencer pelas palavras, nem montar uma defesa, mostrando assim que veio para isto. Santo Agostinho. Esse silêncio de Nosso Senhor Jesus Cristo é referido mais de uma vez nos relatos de todos os evangelistas. Cala-se tanto diante do príncipe dos sacerdotes quanto de Herodes e do próprio Pilatos. Muito embora tenha respondido às perguntas de algumas pessoas, pelas vezes em que não quis responder, é que o Senhor é comparado ao cordeiro, para que em seu silêncio não fosse tido por culpado, mas inocente, isto é, não estivesse como alguém de má consciência condenado por seus pecados, mas como manso a ser imolado pelos pecados alheios. São João Crisóstomo. Como Nosso Senhor calasse, segue. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e para poder te crucificar? Repara como o governador armou a própria condenação. Se estava tudo sob o teu arbítrio, por que não encontrando em Jesus nenhum motivo de condenação, não absolves? Como tivesse então proferido a própria sentença, Jesus respondeu: Não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Mostrando que aquele acontecimento não era normal nem decorria naturalmente de outros, mas se consumava por um motivo místico. Assim, para não pensares que Pilatos fica escusado de todo o crime, Nosso Senhor acrescenta: Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Mas, obviamente, dirás tu, se aquilo tudo foi dado do alto, nem Pilatos nem judeus são culpados de crime. Vã contestação. Quando diz que aquilo foi dado, isto é, concedido, é o mesmo que se dissesse permitido, mas nem por isso executado sem maldade e injustiça. Santo Agostinho. Eis sua resposta. Enquanto não respondia, guardava o silêncio não como réu ou por ardil, mas como ovelha. Quando respondeu, ensinou como pastor. Absorvemos, portanto, seu ensinamento, o qual transmitiu também por meio do apóstolo, de que não há autoridade que não venha de Deus, e de que mais peca quem por inveja entrega o inocente à autoridade para ser morto do que a autoridade mesma se o mata por medo de alguma autoridade maior. Teofilacto Diócrida. Diante de resposta tão clara da parte de Jesus, isto é, se eu mesmo não me oferecesse e se o Pai não concedesse, não terias poder sobre mim. Pilatos decidiu fazer de tudo para absolvê-lo. Daí que siga. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo. Santo Agostinho. Os judeus pensam que meteriam maior medo a Pilatos para que matasse Cristo, ameaçando-lhe a punição de César, do que falando-lhe como fizeram acima. Nós temos uma lei e, conforme essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Daí que esteja dito. Porém, os judeus gritaram: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. A lei judaica não incutia em Pilatos nenhum temor que o impelisse a matar Cristo. Já o temor do Filho de Deus o impedia. Não podia, contudo, ser indiferente a César, como fora a lei de um povo estrangeiro. Daí que siga. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. São João Crisóstomo. Pilatos saiu como para examinar melhor o caso. É isso o que demonstrava o sentar-se no tribunal. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O tribunal é para os juízes o que é o trono para os reis, e a cátedra para os doutores. Segue. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª. São João Crisóstomo. Pilatos, saindo como para examinar a questão, mas no fim das contas não examinando coisa nenhuma, entrega Jesus aos judeus, avaliando que o melhor seria comovê-los. Daí que siga. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Teofilacto Diócrida. Como para dizer: Vede que homem acusais de usurpar o vosso jugo.
tão aviltado que jamais poderia tentar algo assim. São João Crisóstomo. Está claro que tudo o que Pilatos dissera antes mais do que bastava para aplacar a ira dos judeus, mas eles ainda temiam que Nosso Senhor, uma vez solto, outra vez arrastasse o povo. O amor do poder, com efeito, é um vício cheio de expedientes e hábil em levar a alma à perdição, por isso insistem com força redobrada. Daí que siga. Eles gritavam: "A morte! A morte!" Querem matá-lo com a mais desonrosa morte, por isso completam: "Crucifica-o!", por medo que seu renome crescesse após a morte. Santo Agostinho. Pilatos ainda tentava passar por cima da ameaça que lhe tinham feito com o nome de César. Daí o acréscimo. Disse-lhes Pilato: "Crucificarei o vosso rei?", pretendendo assim dobrar pela consideração da própria ignomínia os que não pôde aplacar com a ignomínia de Cristo. Segue. Os chefes dos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei a não ser César." São João Crisóstomo. De livre e espontânea vontade, sujeitaram-se ao suplício. Em assentimento a tal vontade é que Deus os abandonou. Como tivessem, afinal, a uma só voz rejeitado o reino de Deus, Deus deixou que despencassem na própria condenação. Com efeito, recusando o reino de Cristo, invocaram sobre si o reino de César. Santo Agostinho. Mas Pilatos, sem demora, é vencido pelo temor. Daí que siga. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Aparentaria, afinal, estar em clara oposição a César se, aos que declaravam não ter outro rei senão César, quisessem pôr outro rei, como haveria de parecer caso soltasse impune um homem que lhe entregaram para ser morto por aspirar à realeza. Mas o evangelista afirma que Cristo foi entregue aos judeus justamente para mostrar como estavam implicados no crime de que tentavam eximir-se. Com efeito, Pilatos só chegou a esse ponto para satisfazer o desejo que via neles. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Sob ordem do governador, os soldados tomam Cristo para crucificá-lo, daí que esteja dito: "Então eles tomaram a Jesus." São João Crisóstomo. Mas como consideravam de mau agouro o lenho e por isso o evitavam, e não toleravam nem mesmo tocá-lo, impuseram a cruz às costas de Jesus, como as de um condenado, daí que siga. E ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram. Aconteceu do mesmo modo na prefiguração. Isaac também carregou a lenha, mas, se naquele caso o sacrifício foi satisfeito com o assentimento do pai, aqui vai até o fim, porque era da própria verdade. Teofilacto Diócrida. Mas, assim como Isaac foi libertado e em seu lugar imolado um carneiro, de certa forma, também aqui a natureza divina permanece impassível, que é imolada a humanidade, a parte pela qual o Senhor é comparável ao carneiro, filho que era de Adão, este carneiro perdido. Mas como explicar que, segundo outro evangelista, obrigaram Simão a levar a cruz? Santo Agostinho. Tanto uma coisa quanto outra aconteceu. Primeiro o que relata João, depois o que contam os outros três. Assim, entende-se que Nosso Senhor carregava a própria cruz ao sair do lugar mencionado. São João Crisóstomo. Crucificavam-no com salteadores, por isso segue, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Cumpriam assim a profecia que anunciava: foi posto no número dos malfeitores. Isto que faziam para insultá-lo, antes colaborava com a verdade. Queria o demônio escurecer o esplendor dos acontecimentos, mas não pôde. Pregados na cruz 3 homens, a nenhum deles conseguiu referir os milagres que ali se davam, senão a Jesus. Assim foram baldadas as artimanhas do diabo. Não apenas não impediu a glória dele, como ainda, por cima, lhe deu não pouco lustre, pois converteu um salteador na própria cruz, e conduzi-lo até o paraíso não é coisa de menor valor do que rachar pedras.
Santo Agostinho. A própria cruz, se prestares atenção, também foi um tribunal. Com o juiz posto no meio, um dos ladrões, o que creu, foi absolvido, o outro, que o insultou, condenado. Desde então, simbolizava o que faria com os vivos e os mortos, alguns pondo à direita, outros à esquerda. São João Crisóstomo. Tal como no troféu se inscrevem letras que ostentem a vitória, assim Pilatos escreve um título na cruz de Cristo. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz, ao mesmo tempo em defesa de Cristo, distinguindo-o dos ladrões, e em vingança sobre os judeus, manifestando a malícia deles, já que insurgiram contra o próprio rei. Daí segue. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. São Beda. Com esse título, já então o reino de Cristo mostrava-se não destruído, como pensavam os judeus, mas antes engrandecido. Santo Agostinho. Mas será Cristo rei apenas dos judeus ou também dos gentios? Também dos gentios, pois tendo dito: eu, porém, fui por ele constituído rei sobre Sião, seu monte santo, ajunta. Eu te darei as nações em tua herança. Queremos, assim, que se perceba nesse título um grande mistério de como o zambujeiro se tornou participante da seiva da raiz da oliveira, mas a oliveira não se tornou participante do amargor do zambujeiro. Logo, é Cristo Rei dos judeus segundo a circuncisão dos judeus, não na carne, mas no coração, não pela letra, mas pelo Espírito. Segue. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. São João Crisóstomo. É razoável pensar que muitos gentios tivessem afluído a Jerusalém junto com os judeus por ocasião da festa. Assim, para que não passasse batida a ninguém a notícia da realeza de Cristo, Pilatos redigiu o título não em uma língua, mas em 3. Daí que esteja escrito, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Santo Agostinho. Entre todas as outras, essas eram as línguas que se destacavam naquela região: o hebraico dos judeus, cuja glória estava na lei de Deus; o grego dos possuidores da sabedoria entre os gentios; o latim dos romanos, que detinham o domínio sobre muitos povos e quase todos daquela época. Teofilacto Diócrida. Essa inscrição, registrada em 3 línguas, significa que o Senhor é o Rei da ciência prática, da ciência física e da teologia. Nas letras latinas está figurada a prática, já que os romanos, detentores do mais poderoso império, ocupavam-se em muitas campanhas. Nas letras gregas está figurada a física, pois os gregos muito suaram pela compreensão das coisas da natureza. Por fim, nas letras hebraicas está expressa a teologia, uma vez que aos judeus foi confiado conhecimento das coisas divinas. São João Crisóstomo. Os judeus invejam Cristo mesmo crucificado, por isso segue. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus, mas este homem diz: eu sou o rei dos judeus. Do jeito que estava, era apenas a declaração da realeza de Cristo. Acrescida, porém, de este homem disse, pareceria uma acusação de atrevimento e alvitez. Mas Pilatos não volta atrás, pois isso segue. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Ah, inefável poder de operação divina, até mesmo sobre os corações dos ignorantes. Não te parece que uma voz oculta, com estrondo silencioso, por assim dizer, retumbava no interior de Pilatos, o que tanto antes fora profetizado na letra dos Salmos? Não destruas a inscrição do título? Mas que dizeis, loucos pontífices? Deixará de ser verdade essa inscrição apenas porque Jesus diz: sou o rei dos judeus? Se não pode ser destruído o que escreveu Pilatos, poderá ser destruído o que disse a verdade? Por isso é que Pilatos escreveu o que escreveu, porque o Senhor disse o que disse. Santo Agostinho. Após o julgamento de Pilatos, os soldados a seu serviço crucificaram Jesus. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas.
Todavia, se levamos em conta a vontade e os clamores, foram mais os judeus que o crucificaram. Quanto à repartição e sorteio das vestes, os outros evangelistas falam de modo mais abreviado e encoberto. Este, porém, com maior clareza e detalhe, e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, por onde se descobre que eram 4 os soldados que, obedecendo às ordens do governador, o crucificaram. Segue, e a túnica. O evangelista fala assim para entendermos que, quanto às vestes, não se lançou nenhuma sorte, e em relação à túnica não houve nenhuma divisão. Acerca desta, o evangelista em seguida descreve: ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. O evangelista conta por que lançaram sorte sobre a túnica, dizendo: disseram entre si, não rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. O testemunho profético também está em harmonia com a narrativa deste evangelista. Por isso acrescenta: isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha túnica. São João Crisóstomo percebe a justeza da profecia. O profeta diz não apenas quais peças repartiram, mas também quais não repartiram, pois cortaram as vestes, mas lançaram a sorte sobre a túnica. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, a túnica sem costura designa o corpo de Cristo, que foi tecido desde o alto. Com efeito, desceu o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo cobriu a Virgem com a sua sombra. Assim, o sacrossanto corpo de Cristo se mantém indivisível, pois mesmo que seja distribuído para cada fiel, santificando ao mesmo tempo a alma e o corpo de cada um, existem todos por inteiro e indivisivelmente. Porém, como o mundo consiste em 4 elementos, pelas vestes de Cristo devemos entender a criatura visível, que os demônios repartem entre si toda vez que entregam à morte a palavra de Deus que habita em nós, e não medem esforços nem seduções mundanas para nos trazer a sua parte. Enquanto os soldados olhavam pelos interesses da própria indiferença, Nosso Senhor pensava nos cuidados com sua mãe. Daí que esteja dito: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Santo Ambrósio. Maria, mãe do Senhor, estava diante da cruz do Filho. Quem me ensinou isso foi São João, o evangelista, e mais ninguém. Os outros escreveram como o mundo foi sacudido na paixão do Senhor, como o céu se cobriu de trevas, como o sol recuou entre as sombras, como o ladrão, não sem antes confessar-se piamente, foi recebido no paraíso. João ensina o que os outros não ensinam. Com que palavras o Senhor, colocado na cruz, se dirigiu à mãe. Teve em mais alta conta a piedade filial que Jesus, triunfante dos suplícios, exibiu à mãe, do que a dádiva do reino e da vida eterna que fez ao ladrão. Pois, se foi piedoso ao dar vida ao ladrão, muito mais rico em piedade foi o filho honrar a mãe com tamanho afeto. Eis, diz ele, o teu filho, eis a tua mãe. Do alto da cruz, Cristo deixava em testamento e repartia entre a mãe e o discípulo a sua piedade. Redigia um testamento não apenas público e para toda a humanidade, como também doméstico e privado. E esse seu testemunho era assinado por João, digna testemunha de tamanho testador. E era um bom testamento, deixando de herança não dinheiro, mas a vida eterna, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A minha língua é pena da escriba, que escreve velozmente. Porém Maria, jamais abaixo do que convinha à mãe de Cristo, enquanto fugiam os apóstolos, permanecia diante da cruz e com os olhos da piedade olhava as feridas do filho, porque não presenciava a morte do seu tesouro, mas a salvação do mundo. Ou talvez, como soubesse que a morte do filho era a redenção do mundo, a corte do rei
pensava que também, com sua morte, contribuiria ao bem da humanidade. Jesus, contudo, não necessitava de ajudante para a redenção de todos, pois também, sem ajudante, salvou a todos. Daí que diga: tornei-me como um homem sem socorro, abandonado entre os mortos. Acolheu o afeto da mãe, mas não pediu o auxílio de outra pessoa. Imitai essa mulher, santas mães, que na morte de seu único e tão amado filho deu tamanho exemplo de virtude maternal. Nem tendes vós, filhos, mais queridos que este, nem esperava a Virgem o consolo de ter outro filho. São Jerônimo. Esta Maria, que em Marcos e Mateus é dita mãe de Tiago e José, era mulher de Alfeu, a irmã de Maria, mãe do Senhor. João aqui a distingue pela alcunha de Cleofas. Se, porém, pensas que é outra pessoa, porque em outra passagem é referida por Maria, mãe de Tiago menor, e aqui Maria de Cleofas, familiariza-te com o costume da Escritura de chamar a mesma pessoa com nomes diversos. São João Crisóstomo. E atenta como o sexo mais frágil, o das mulheres, demonstrou mais humildade ficando ao pé da cruz do que os discípulos que fugiram. Estando presente também outras mulheres, de nenhuma Nosso Senhor se lembrou além da mãe, ensinando-nos assim a dispensar sempre uma atenção maior às nossas mães. Assim como convém nem mesmo conhecer os pais quando são inimigos das coisas do Espírito, do mesmo modo, quando não as entravam, cumpre obsequiá-los em tudo, antepô-los aos demais. Daí a continuação. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis teu filho. São Beda. O evangelista designa a própria pessoa com esta menção do amor, não porque apenas ele fosse amado pelo Senhor, excluído os outros, mas porque era amado com o amor mais íntimo graças ao privilégio da castidade, já que, convocado virgem por Cristo, virgem permaneceu por toda a vida. São João Crisóstomo. Céus, com que grande honra Nosso Senhor honrou o seu discípulo. O discípulo, porém, com sábia modéstia, guarda silêncio, pois se quisesse gloriar-se, teria dito também o motivo por que era amado, motivo esse que só podia ser sublime e admirável. Ora, Nosso Senhor nada mais fala a João, nem o consola em sua tristeza, porque não era hora de consolar com palavras. Mas também não era nenhuma bagatela ser honrado com tal honra. Como, porém, convinha que sua mãe, acabrunhada como estava de agonia e de tristeza, procurasse outro apoio em seu lugar, já que se ausentaria, Nosso Senhor a confia ao discípulo que amava, certo de que teria amor por ela, daí que siga. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. Santo Agostinho. Era chegada então aquela hora a que Jesus, antes de mudar a água em vinho, aludira falando a sua mãe: mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora. Lá, prestes a fazer uma obra divina, rechaçou como uma estranha a mãe, não da sua divindade, mas da sua humanidade ou fraqueza. Aqui, sofrendo uma pena humana, recomenda com humana afeição aquela de quem nascera homem. O bom preceptor ensinou aqui uma lição moral, e com seu exemplo instrui os filhos piedosos a despender grandes cuidados com os pais. O lenho onde, com os membros pregados, morria era também a cátedra donde, como mestre, ensinava. São João Crisóstomo. Com esta lição, Nosso Senhor faz calar também o despudor de Marcião. Se afinal não foi gerado segundo a carne, tampouco teve mãe. Por que motivo rodeia ela e a mais ninguém de tanta providência? Observa como, ao ser crucificado, fazia tudo sem perturbação, quer falasse ao discípulo sobre a mãe, quer cumprisse as profecias, quer regalasse ao ladrão boa esperança. Antes da crucificação, porém, parecia agitado. É que ali se manifestou a debilidade da natureza. Aqui se mostrava a superabundância da virtude. Mas, com isto, alenta e ensina também a nós a
caso nos inquietem as adversidades, nem por isso desistir, e assim, quando descermos ao combate, sustentar todas as provações como fáceis e leves. Santo Agostinho. Como de certa forma Nosso Senhor provesse a mãe que deixava outro filho em seu lugar, o evangelista explica por que o fez, acrescentando: e a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mas em que casa sua, João, que deixara tudo para trás, recebe a mãe do Senhor? Era, com efeito, um daqueles que lhe disseram: eis que deixamos tudo e te seguimos. Acolheu-a, pois, não na sua propriedade, que afinal não possuía, mas entre seus deveres que tomava sob sua responsabilidade pessoal cuidar e levar a cabo. Sofria todas essas coisas o homem aparente, ao mesmo tempo em que as dispunha todas o Deus escondido. Daí que esteja dito: depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim. Isto é, este prenúncio da Escritura que se encontra nos Salmos. E na minha sede apresentaram-me vinagre. Disse: tenho sede, que é como se dissesse: apenas isto deixastes de fazer, dai-me o que sois. Os próprios judeus, com efeito, eram vinagre, degenerados do vinho dos patriarcas e profetas. Havia sido posto ali um vaso cheio de vinagre, porque o coração dos judeus, impregnado da iniquidade deste mundo, como de um vaso cheio, encerrava, à semelhança da esponja, nas suas cavidades e esconderijos tortuosos, as mais fraudulentas das intenções. Daí que siga. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram à sua boca. São João Crisóstomo. Os soldados, vendo esse espetáculo, não ficaram enternecidos, mas antes redobravam a crueldade e davam de beber, oferecendo a bebida dos condenados, pois para este fim tinham por perto a cana de sopo. Teofilacto Diócrida. De acordo com alguns, o que o evangelista chama aqui de isopo era na verdade um caniço, pois o isopo tem ramos parecidíssimos com os do caniço. Segue. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Santo Agostinho. E o que está consumado, senão o que a profecia predisse com tanta antecedência? São Beda. Esta passagem suscita a seguinte questão: como pode aqui estar dito que Nosso Senhor tomou o vinagre se outro evangelista diz que não quis beber? Ora, é fácil resolvê-la. Não tomou o vinagre para bebê-lo, mas para cumprir o que estava escrito. Chamavam de preparação a sexta-feira, porque naquele dia os filhos de Israel preparavam 2 refeições. Era grande, afinal, aquele sábado, por causa da solenidade pascal. Rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas. Santo Agostinho. Não era para lhes decepar as pernas que as quebrariam, mas para acelerar a morte aos condenados e tirá-los o mais depressa do lenho, a fim de que não manchassem mais a grande solenidade de Páscoa com o horror de seu prolongado suplício, suspensos na cruz. Pois assim mandava a lei, que o sol não se pusesse sobre um homem no suplício. São João Crisóstomo. Percebe a força da verdade. Os judeus, mesmo com todos os seus zelos, é que acabam cumprindo a profecia. Daí que siga. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança. Teofilacto Diócrida. Para agradar os judeus, metem a lança no Cristo, carregando de ultrajes o corpo já sem alma. O ultraje, porém, acaba em milagre, pois que jorre sangue de um corpo sem vida é milagroso. Santo Agostinho. O evangelista escolheu com muito cuidado este verbo, não disse furou-lhe ou feriu-lhe o lado, como se, de alguma forma, naquele momento, as portas da vida se descerrassem para dali jorrarem os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na vida que é a verdadeira vida. Daí que siga, imediatamente saiu o sangue e a água. Aquele sangue foi vertido para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação.
Este cálice fornece ao mesmo tempo banho e bebida. Isto é o que pronunciava aquela ordem dada a Noé de fazer no lado da arca uma porta pela qual entrassem os animais que não haviam de morrer no dilúvio. Ora, esses animais prefiguravam a igreja. Por isso é que a primeira mulher foi feita de uma costela tirada da lateral do homem, enquanto dormia. Assim também, este segundo Adão, inclinando a cabeça, dormiu, para que sua esposa fosse formada daquilo que dos seus lados jorrava após cair no sono. Ó morte, pela qual revivem os mortos! O que é mais limpo que este sangue? O que é mais salubre que esta ferida? São João Crisóstomo. E como daqui emanam os sagrados mistérios, sempre que te aproximares do cálice temível, aproxima-te como se fosse beber da costela mesma de Cristo. Teofilacto Diócrida. Envergonhem-se, portanto, os que não misturam o vinho com água nos sagrados mistérios. Parece não crer que a água escorreu do lado de Cristo. Poderia ainda alguém mentir e dizer que lhe restava algum princípio vital no corpo, e por isso verteu sangue. Mas ter manado também água é um milagre patente e indiscutível. Por isso o evangelista acrescenta: aquele que viu dá testemunho. São João Crisóstomo. Como para dizer, não sabe de ouvir falar, mas viu tudo com os próprios olhos. E muito oportunamente acrescenta: e seu testemunho é verdadeiro, contando não algum portento grande e admirável, o que tornaria suspeitas as suas palavras, mas apenas o mais novo ultraje sofrido por Cristo. Diz isto para calar de antemão as bocas dos hereges e ressoar os futuros mistérios e o tesouro que neles se escondia. Segue, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Santo Agostinho. Quem viu afinal é quem sabe, e quem não viu, creia em seu testemunho. O evangelista, ademais, saca das Escrituras 2 testemunhos correspondentes às coisas e relata. Com efeito, porque tinha dito, não lhe quebraram as pernas, acrescentou que essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. Este preceito aplicava-se à celebração da Páscoa entre os judeus, que contava na velha lei com a imolação de uma ovelha, sombra da paixão do Senhor. Do mesmo modo, como tivesse dito, um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu sangue e água, cabe aqui o outro testemunho. E uma outra escritura diz, olharão para aquele que traspassaram, onde está prometido que Cristo virá ao mundo com a mesma carne com que foi crucificado. São Jerônimo. Esse testemunho é tirado de Zacarias. São João Crisóstomo. José de Arimateia, calculando que a crucificação de Cristo tivesse apagado o furor dos judeus, chegou-se com segurança para tratar da sua deposição da cruz e sepultamento. São Beda. Arimateia é Ramata, cidade de Elcana e Samuel. Fora providenciado divinamente que José fosse rico para que pudesse chegar-se ao governador, e que fosse justo para que merecesse receber o corpo do Senhor. Daí que siga. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. São João Crisóstomo. José não era um dos 12, mas um dos 70, porque nenhum dos 12 se aproximou da cena. E se alguém o justifica alegando o medo que tinha dos judeus, José também tinha o mesmo medo, e por isso está dito, ainda que oculto por medo dos judeus. Mas, como gozasse de grande prestígio e fosse conhecido de Pilatos, obteve a mercê que pedia, e por isso segue. Pilatos o permitiu. Por fim, sepultou-o, não como um condenado, mas como um homem célebre e admirável, por isso segue. Vieram então e retiraram seu corpo. Santo Agostinho. No derradeiro mistério de Ezequias, José importou-se menos com os judeus, embora procurasse, ao ouvir as direções do Senhor, evitar a inimizade deles. São Beda. Aplacada, enfim, a crueldade dos judeus, jubilosos de terem prevalecido contra Cristo, José não hesitou em pedir o corpo de Cristo,
porque não parecia aproximar-se como discípulo, mas por piedade, a fim de cumprir os deveres de sepultura que os homens costumam cumprir não só pelos bons, mas também pelos maus. A ele se junta também Nicodemos, daí que siga. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras e uma mistura de mirra e aloés. São Beda. Note-se que esse unguento era simples, porque não tinham a licença de elaborar algum com aromas diversos. Segue. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Santo Agostinho. João não entra aqui em contradição com os outros evangelistas. Os outros, se omitiram o nome de Nicodemos, tampouco afirmam que José sepultou o Senhor sozinho, ainda que tenha feito menção apenas deste. E se falaram que José envolveu Cristo com um lenço, nem por isso nos impedem de supor que Nicodemos tenha levado mais lenços e apresentado ao resto, confirmando assim a veracidade da narração de João, segundo quem Nosso Senhor foi envolvido não com um só lençol, mas com muitos. De resto, como o sudário aplicado à cabeça e as guarnições enroladas no corpo inteiro eram de linho, ainda que só houvesse ali um lenço, com toda a verdade, pode-se dizer, envolveram-no em lençóis, porque é chamado genericamente de lençol todo o tecido de linho. São Beda. Daqui provém o costume da Igreja de consagrar o corpo do Senhor não em tecidos de seda e ouro, mas num pano de linho limpo. São João Crisóstomo. Como, porém, tivesse em pouco tempo, afinal, entre a morte de Cristo, a 9ª hora, a abordagem de Pilatos em seguida, e a deposição do corpo de Cristo, já sobre eles pairava a véspera. Depositam o corpo no sepulcro próximo. Daí segue. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ocasião esta disposta pela providência para ninguém pensar que o ressuscitado fosse outro homem, porventura enterrado no mesmo jazigo que não Jesus Cristo. Santo Agostinho. Assim como no ventre da Virgem Maria ninguém foi concebido nem antes nem depois de Cristo, do mesmo modo, naquele sepulcro, ninguém foi sepultado nem antes nem depois dele. Teofilacto Diócrida. O fato de ser um sepulcro novo significa, em sentido místico, que no sepultamento de Cristo somos todos renovados, destruída a morte e a corrupção. Repara também a que extremo chega a pobreza abraçada pelo nosso bem. Nosso Senhor, que na vida nem casa teve, também, depois da morte, foi encerrado num sepulcro alheio e, estando nu, coberto por José. Segue. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Santo Agostinho. O evangelista dá a entender que o enterro foi agilizado para que ficasse tudo pronto antes do cair da noite, momento em que, por causa da parasceve, preparação para a Páscoa, que em latim os judeus chamam geralmente de ceia pura, não era lícito se ocupar com tais coisas. São João Crisóstomo. Escolheram um sepulcro próximo para que os discípulos pudessem visitá-lo facilmente e observar tudo o que se passasse de um lugar próximo. Também para que os inimigos, vigiando o sepulcro, fossem testemunhas do enterro e assim se provasse como era falso o boato do furto do corpo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,